Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Chega perto da pessoa, divide com ela a leitura e mostre aonde que nós vamos ler. Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Quando tinha aquecido o dia, quer dizer, na hora mais quente do dia. Meio-dia. Do meio-dia até a 1 da tarde, 1:30. É ruim até de caminhar, porque o sol vem direto na cabeça. E Abraão estava sentado, agora Abraão, não é? Abraão estava sentado à porta da sua tenda, naquele dia modorrento, um dia tedioso, sol quente, aquela preguiça. A Sara estava dentro da tenda, provavelmente Abraão já tinha almoçado, aquela preguicinha que dá depois do almoço. Ele estava lá, olhando as bezerras, olhando o rebanho, as ovelhas, olhando as montanhas, olhando a paisagem, olhando o céu, esperando as horas passarem. Estava na preguicinha, sol muito forte, muito quente. Parecia um dia como outro qualquer. Mas naquele dia, Deus, o Senhor, apareceu-lhe. Hoje parece também mais um dia na nossa vida tão simples, é ou não é? Mais uma noite, mais um dia. Mas na hora que você menos espera, Deus aparece. Abraão estava lá distraído, aquele sol, horário mais quente do dia. E o Senhor aparece nesse horário, quando tinha aquecido o dia. E Abraão levantou os olhos e olhou. Imagina ele sentado à porta da tenda. Está lá. Ele provavelmente estava assim, ó. Aí ele levantou os olhos e olhou. Ele estava sentado. Levantou os olhos e olhou. Acompanhe, por favor. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões. Mas eu li no versículo anterior que foi Deus que lhe apareceu àquela hora do dia. E nesse versículo seguinte está dizendo que eram 3 varões. Quando ele olhou, eram 3 varões. Como se fossem viajantes comuns. Estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Esse era um costume no Oriente, quando se conhecia alguém, se quisesse honrar o estranho, então se inclinava diante da pessoa, numa atitude de reverência, de respeito. É que nem o japonês, quando um encontra o outro faz assim, né? Naquela época, a pessoa se inclinava no chão
se quisesse honrar a pessoa que estava acabando de conhecer. Provavelmente, os 3 varões que de repente ele vê, não têm um porte comum, não tem aquele jeito de um cidadão comum, de um trabalhador do campo, de um lavrador, ou de um vaqueiro, ou de um pastor de ovelhas. Para que Abraão fosse compelido a se inclinar diante dos 3 varões, é porque eles tinham um porte que transmitia realeza, importância. 3 varões, provavelmente, e eu digo provavelmente porque eu não estou vendo isso, quem viu foi Abraão, e Abraão era naquele momento o homem mais rico da região. Ele não se inclinaria diante dos 3 se não sentisse que os 3 eram ou mais ricos ou mais importantes, ainda que estrangeiros. E ele se inclina à terra. Mas ele não está sabendo que é Deus. Ele não tem a menor noção de que é Deus. E ele age desse jeito. Deixa eu reler para você. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Um homem importante como Abraão, já bem sucedido, um homem respeitado pela sociedade, de repente viu 3 varões que ele sabe que não são da terra, não se vestem como os cidadãos daquele lugar, ele sente que são estrangeiros e importantíssimos. Daí, penso eu, ele se inclina. Ele se inclina e ele vai fazer agora um ato de hospitalidade. Ele vai ser gentil com os estranhos. Ele não sabe que é Deus. E olha o detalhe, Deus lhe apareceu, mas quando ele levantou os olhos e olhou, ele viu 3. Ele não viu 1. E veja como Abraão está progredindo no seu conhecimento de Deus, porque nós estamos falando de uma pessoa que viveu há 4.000 anos atrás, numa época em que a Bíblia nem estava escrita, e não havia o conceito da Santíssima Trindade, e esse homem começou a progredir de uma tal maneira, porque começou a crer e obedecer. Primeiramente ele ouviu uma voz em Harã, lá em Siquém ele teve a aparição, mas de um só, era uma visão um tanto nebulosa. Depois, quando ele volta do Egito para Canaã, ele tem uma visão através da palavra, nós vimos isso ontem, e agora, num progresso extraordinário, realmente de deixar a gente assim, admirado. Ele vê Deus, mas quando ele olha direito para este Deus, quando ele levanta os olhos e vê, não é 1, é 3. Olha, Abraão é um homem privilegiadíssimo, extraordinário, profeta mesmo. Deus está se revelando para ele de uma maneira que muita gente nem sabia que Deus é trino. O conceito da Trindade vai ser estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, que diz que Ele e o Pai são um, que Ele é o Filho de Deus, e eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Quem vai revelar para a humanidade que Deus é 3 é Jesus, 2.000 anos depois de Abraão. Mas veja como Abraão está sendo privilegiado. E por que ele está recebendo tanta honra de Deus, hein? Porque ele crê e obedece. Ele é um homem que crê e obedece. Não é perfeito, não. Dá cada furo, cada mancada, cada tropeçada,
leva cada tropicão, não é? Já está com o dedão inchado de tanto topar com obstáculo no caminho, mas ele levanta e continua. Tropeça, mas sacode a poeira e vai em frente. E continua adorando esse Deus invisível. E agora o Deus invisível se revela visivelmente a ele. Por isso que eu te falei, isso eu nunca vi. Já sonhei com o Senhor, já tive arrebatamento em espírito, já tive visão. Agora, aparecer assim, ó. Aparecer assim. Isso, essa aparição raríssima de Deus, chama-se teofania. A palavra teofania é grega, e teo quer dizer Deus, e phainen quer dizer aparecer. Portanto, teofania significa aparição de Deus. E Abraão está num progresso extraordinário. Não apenas Deus realiza uma teofania com ele, como Deus já mostra que é trino. Esse Abraão, eu não sei se ele é um sortudo, ou se é pura graça, ou se pelo fato dele persistir nessa teimosia de acreditar e seguir um Deus que não se vê, ele acaba vendo Deus. Você crê nisso? Eu vou ler só o versículo primeiro e quero que você repita comigo em seguida. Depois apareceu-lhe o Senhor, bem forte. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Amém? Você crê nisso? Uma teofania, revelando a Trindade. Não é uma visão nebulosa, não é como um espírito, é alguém que aparece. E Abraão se prostra diante dele e ele é 3. E Abraão vai fazer gentilezas, vai trazer água, vai dar comida, e esses 3 vão comer. Estou dizendo, não é um espírito. Abraão não está tendo a visão de 3 espíritos. Deus, privilegiando Abraão, se mostra a ele como é. Coisa impressionante. Coisa impressionante. Um progresso extraordinário. Quando eu penso que tudo começou com uma voz. Uma voz que ele ouviu, creu e obedeceu. Lá em Siquém foi uma aparição nebulosa. Como se Deus estivesse assim no ar. Quando ele volta do Egito para Canaã, o Senhor lhe aparece, mas é uma visão da palavra, a palavra lhe dando visão. E ele continua crendo, obedecendo, adorando a Deus, ofertando, sendo fiel. E agora a Trindade lhe aparece. Quem acredita nisso? Levante a mão. Quem gostaria de ter esse progresso? É um progresso extraordinário, amados. É um progresso extraordinário. Nós temos que lutar para conseguir isso. Jesus, que veio aqui há 2000 anos atrás, ele é a própria teofania de Deus. Ele é o Deus feito carne, não é? Mas hoje, ele ressuscitou e está à direita do Pai, não é? Seria ótimo se a gente conseguisse esse milagre. Quem sabe você consegue, hein? Se você conseguir, você me conta. Você vai contar para o Brasil inteiro, para o mundo todo.
É ou não é? Ah, que privilégio, esse Abraão é um privilegiado. Você tem condição de progredir também, porque Deus também falou com você. Você também ouviu a voz. E até o momento, deixe-me te dar os parabéns. Está crendo e obedecendo. E continua seguindo. Você crê nessa palavra gloriosa? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, glorifique esse Deus que é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Dá glória, dá glória, dá glória, glorifica. Pai querido, Deus amado, que se revelou através do seu Filho Jesus e que nos enviou o seu Espírito Santo. Ah, Pai, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, queremos mais da Tua glória, ainda aqui na terra, ainda aqui na nossa caminhada. Vem falar conosco, Senhor. Usa a boca do pregador, usa a boca do mensageiro. Ensina a cada um de nós como conseguir esse milagre. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Abraão vai fazer uma série de gentilezas e favores para os 3 estranhos, sem ter a menor ideia de que é para Deus. Isso é mais extraordinário ainda, porque revela o caráter de Abraão, que fazia o bem sem olhar a quem. É lógico que se a pessoa souber que é para Deus, vai fazer o melhor. Mas e se 3 estranhos chegassem em você pedindo 3 pratos de comida? E se esses 3 estranhos fossem Deus e você não sabia? Abraão não sabe que é Deus. Para ele são 3 varões, notáveis, é verdade. Extraordinários, é verdade. Mas não passa pela cabeça de Abraão que aqueles 3 peregrinos, que ele supõe serem viajantes estrangeiros, ele não pensa, ele não imagina que é o próprio Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, tem uma palavra que comenta esse passo de Abraão, esse episódio da sua vida. Diz assim, estou na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Abraão não sabe que os 3 ali, diante de quem ele se inclina, ele não imagina que é a Trindade. Como poderia imaginar? Como as pessoas que olhavam para Jesus, quem poderia imaginar que aquele Galileu é Deus? Que aquele Nazareno é Deus? Que aquele homem é Deus? Por isso que o mataram. Abraão não tem a menor ideia, mas mesmo assim eu acho que é isso que valoriza o que Abraão vai fazer. Mesmo assim, ele faz algo que mostra, revela a sua generosidade, a sua prontidão de vontade em dar, a sua prontidão em servir. Imagine se ele soubesse que é Deus, hein? Mas mesmo não sendo Deus, ou não sabendo que é Deus, ele vai fazer o melhor possível. Nós temos a Paz e Vida em Teresina e várias igrejas no Piauí. O estado do Piauí é muito pobre.
muito pobre mesmo. E lá tem um homem que é o maior empregador do Piauí, o homem mais rico do Piauí e um dos homens mais ricos do Brasil, chamado João Claudino. Ele é dono daquele Onyx Jeans, que emprega milhares de pessoas, fábrica gigantesca lá em Teresina. Ele é dono de uma construtora chamada Sucesso. Ele é dono de uma rede de varejo semelhante às Casas Bahia, que se chama Armazéns Paraíba. Mas quando você vai até a empresa dele, até o escritório dele, ele mesmo atende todo mundo na sala de recepção. Ele conversa com todo mundo, é um homem muito simples. Ninguém imagina que aquele homem é tão rico. Ele anda a pé pelas ruas de Teresina. Só quem conhece, olha lá o João Claudino lá. Mas ninguém imagina que ele é tão rico. Quem não o conhece, então, até passa desapercebido. Esse homem, o João Claudino, entrou numa concessionária para comprar para a rede de lojas dele e para a sua indústria. Ele entrou numa loja para comprar 60 caminhões à vista. Só que ele não falou na concessionária que ele queria comprar 60 caminhões à vista. E ele foi pessoalmente, ao invés de ele mandar alguém, ele foi pessoalmente lá na concessionária e entrou. Um vendedor mais experiente nem deu bola para ele, o gerente também nem ligou para ele. E quem foi atendê-lo foi um estagiário de vendas, um rapazinho novinho, totalmente inexperiente. E se desdobrou para atender esse milionário, sem saber que o João Claudino era milionário. Todos os outros vendedores, supervisores de vendas, gerência de vendas, não deu nem bola para o João Claudino, porque ele é baixinho, já está um pouco idoso, se veste com simplicidade, muita simplicidade mesmo. Quem olhasse para ele pensaria, esse homem não tem dinheiro para comprar nem um caminhão, nenhum. Mas ele entrou lá para comprar 60 e ninguém deu bola para ele. Só esse estagiário de vendas que atendeu super bem. Quando ele falou para o estagiário de vendas, tá bom meu filho, tá ótimo, então eu quero 60 caminhões, vou pagar à vista. O menino falou, peraí que eu vou chamar meu chefe. Aí o chefe, João Claudino, ele já chamou o gerente. E o gerente já veio, pois não. Vem atender aqui, vem aqui na minha sala, ar refrigerado, vem aqui. Então Claudino foi e falou assim, tudo bem, eu fecho a venda, mas eu quero que a comissão de vendas vá todinha para aquele vendedor, porque todo mundo nessa concessionária me desprezou. Ele foi o único que me atendeu bem. Ah, mas ele é estagiário, nós não podemos dar a comissão para ele, então eu não levo os caminhões. Não, peraí, deixa eu ligar para a diretoria. Aí a diretoria tremendo, tá bom, paga a comissão para o estagiário. Fazer o bem, ser gentil, educado e hospitaleiro, quando você sabe quem é a pessoa, isso o mundo faz com extrema gentileza. Agora, agir dessa maneira com qualquer pessoa, independente de quem quer que seja, e é por isso que termina a reunião da Paz e Vida, eu abraço todo mundo, eu converso com todo mundo, eu sempre sou o último a sair da igreja e ensino os nossos pastores a fazerem a mesma coisa, porque vai que no meio, dessas pessoas aparece um aí todo em farrapos e é Jesus disfarçado. Eu não sou doido, eu atendo todo mundo bem. O mundo só atende bem quando sabe quem, mas servos de Deus não. Se você não conseguir amar o teu próximo, e o próximo não é a pessoa que você conhece, Jesus deixou isso na parábola do bom samaritano, não é? O próximo não é só a pessoa que você conhece, teu parente, ou a pessoa da tua igreja, ou da tua vizinhança, ou do teu local de trabalho. O próximo é qualquer pessoa que você cruzar na rua. De repente é Jesus ali, deitado na calçada, fazendo de conta que é mendigo.
estendendo a mão e falando: tem algo para me dar? Tem gente que não olha nem na cara, até xinga. Hein? Eu fico preocupado com isso. Porque a hora que você menos espera, acontece. De repente você está pensando: ai, como seria bom se Jesus um dia repetisse comigo esse milagre que ele fez com Abraão, uma teofania, e ele aparecesse. Agora, você acha que ele vai aparecer todo radiante, brilhante, para você falar: oh Jesus, que legal! De repente até ele já apareceu e você não deu nem bola para ele. Hein? O homem rico recebeu uma carta de Jesus: amanhã às 9 horas eu vou jantar na tua casa. O homem pegou os empregados, mandou limpar a casa, mandou preparar o banquete, chamou os cozinheiros, e no dia seguinte já estava quase a mesa pronta, faltava 1 hora para as 9 horas, né? Era 8 horas da noite, batem na porta. Ele apavorado porque Jesus está para chegar, ele pensa: deve ser Jesus. Ele vai abrir a porta, era um menininho: tem uma esmola para me dar? Sai daqui, menino, tenho nada não, estou ocupado, não está vendo? Bateu a porta. E continuou: vamos, Jesus está para chegar aqui, vamos caprichar, ele vai jantar aqui hoje. 8:30 da noite, batem de novo a porta. Era um velho, todo esfarrapado: tem alguma coisa para me dar? Meu amigo, o que é isso? Eu estou ocupado, sai, vai, anda. E bateu a porta na cara e continuou com os empregados: capricha, Jesus está para vir aqui. Aí veio uma mulher com um bebezinho no colo: tem alguma coisa para me dar? Não, minha senhora, que é isso? Será que todos os mendigos da cidade resolveram bater na minha porta justo hoje? Some que eu estou ocupado. Deu 9 horas da noite e Jesus não chega. Poxa, mas Jesus não é de atrasar. 9:15, Jesus não chega. 9:30, Jesus não chega. No dia seguinte ele vai lá procurar Jesus. Jesus estava rodeado por uma multidão de pobres. Aí ele chega: Jesus, eu fiquei esperando ontem o senhor 9 horas da noite para jantar, preparei um banquete, uma mesa maravilhosa, o senhor não foi? Aí Jesus diz: eu fui sim. Não foi não, senhor, eu fiquei esperando. Eu fui 3 vezes na tua casa e você bateu a porta na minha cara. Quem sabe Jesus já não andou aparecendo para você, hein? Vamos reler isso daqui? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E digo mais, viu? Não despreze a palavra que você está ouvindo, não. Isso é muito sério. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Eu não tenho asa nenhuma aqui nas costas. Mas eu recebo o status que a palavra de Deus me dá. E eu quero que você receba essa palavra, porque é um anjo que está trazendo, é um anjo de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer que você abra o seu coração e seja generoso, generosa como Abraão. Coração aberto mesmo, não um coração miserável, preso, fechado, que só quer fazer o bem para quem interessa. Veja o que o nosso pai na fé, Abraão, vai nos ensinar agora. Volte para Gênesis capítulo 18, versículo 3. Abraão está inclinado na frente dos 3 sem saber que é Deus e disse: meu Senhor. Ele não está falando meu Senhor pensando no Senhor. Ele está falando meu Senhor num cumprimento de respeito. Como alguém que chega e fala: o senhor vai bem? Está tudo bem com o senhor? Ele não está falando meu Senhor pensando que é Deus. É respeito apenas por um estranho. É um tratamento formal para um estranho. Não vai chamar de tu nem de você. Vai tratar com respeito. É um estranho. Ele não conhece, não tem intimidade. Meu Senhor. Olha o que ele diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Primeira gentileza, lavai os vossos pés. Ele vai trazer água bastante para 3 homens lavarem os pés. Como Abraão é um peregrino que já deu muitos passos naquela região do mundo, ele sabe o que é caminhar naquele terreno pedregoso. Ele sabe o que é andar naquele solo quente e empoeirado. Então,
a água é um refresco para os pés. Porém, a água lá não é barata, é rara. E a água é preservada para que os seres humanos bebam e para que os animais também bebam e não morram de fome, porque o gado que não bebe água não produz leite com qualidade nem em quantidade. A água lá é ouro, mais caro que petróleo. Mas para aqueles estranhos, ele oferece água para lavar os pés. Por isso que eu falei, esse homem, será que ele é um sortudo? Olha o privilégio. Ele oferece água para lavar os pés da Trindade. Puxa vida. Descanse aqui, encostado nessa árvore. Quer dizer, tinha um carvalho enorme, uma sombra boa. Ao meio-dia, com aquele sol forte, ele mandou buscar a água. E trarei, diz ele aqui no versículo 5, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Abrão, ele diz, eu vou trazer um bocado de pão para vocês comerem, assim vocês fortalecem o coração e continuam a viagem, depois vocês vão embora. Vocês chegaram até aqui na minha tenda justamente para isso. Abraão está querendo dizer assim, foi Deus que trouxe vocês aqui, para eu cuidar de vocês, para ser gentil, para dar alimento e para vocês continuarem. É isso que ele quer dizer. Por isso chegastes ao teu servo. Quer dizer, ele não imagina que é Deus. Ele pensa que Deus enviou os três ali na casa dele. Ele pensa, é de Deus, viu? Foi Deus que fez vocês encontrarem comigo. Fiquem aqui, eu vou trazer água para lavar os pés, descansem debaixo dessa sombra e eu vou trazer um bocado de pão para vocês. É isso que ele diz. Muito gentil, muito educado, muito hospitaleiro, muito generoso, muito amoroso. Olha o caráter do homem aqui, gente. Olha o caráter dele. E aí, os três disseram, está no plural, né? Assim, faze como tens dito. Como é que três pessoas podem falar ao mesmo tempo? Os três disseram, assim faze como tens dito. É a Trindade, Deus é uno. Essa palavra fica oculta para quem não consegue ter intimidade com Deus. Aí Deus vai mostrando. Agora, veja só. É claro que Deus não está com os pés cheios de bolhas, ou calos, ou formigando, ou cansados, ou latejando, ou inchados. Claro que não. Claro que ele não precisa daquela água para aliviar os pés. Ele não sente dor, nem cansaço, nem inchaço. E é claro que Deus também não tem fome de bocado de pão nenhum. Deus não precisa comer. Se ele tiver fome, até de uma pedra ele tira um pão, não é? Mas ele não tem fome. Deus não precisa ser servido por ninguém, entenda isso. Às vezes a pessoa, na hora da oferta, fica regulando assim, querendo fazer um favor para Deus. Poxa, precisa mudar essa atitude, viu? Precisa mudar isso. Até parece que Deus precisa. Quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu quero ler o versículo 25. Atos 17, versículo 25. Deus, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha o que Ele dá. Ele dá a todos o quê? Em primeiro lugar,
a vida, a respiração. Teu pulmão está aí respirando e você nem percebe, ele funciona sozinho, sem você mandar. Desde que Deus assoprou nas tuas narinas o fôlego de vida, você está aí respirando. Teu pulmão funciona sem que você mande. Já pensou se a gente precisasse lembrar de respirar? Metade já tinha morrido, porque todo mundo esqueceu que tinha que respirar. Você está respirando sem lembrar. É Deus que dá a respiração. E que mais? Que mais que está aqui? E todas as coisas. Todas as coisas. Quando diz todas as coisas, tem alguma coisa de fora? Não, todas as coisas. Deus não precisa. Mas Abrão está sendo tão gentil, tão amoroso, tão prestativo. Ele tem uma prontidão de dar. Ele tem uma prontidão de servir. Ele tem um caráter tão extraordinário. Está fazendo isso para 3 estranhos sem saber que é o próprio Deus na Trindade. Aquilo faz com que Deus retribua na mesma gentileza, na mesma suavidade, na mesma educação. E mesmo não precisando, Deus revela uma prontidão de aceitar. Então vai e fazes como tem dito. Quero retornar em Gênesis 18. Nós estamos no versículo 5, não é isso? Vai e fazes como tem dito. Gênesis 18, versículo 5, parte final. Faze como tens dito. Falou que vai fazer? Faz. Domingo eu vou trazer uma grande oferta para Deus. Domingo eu vou trazer o meu dízimo para Deus. Domingo eu vou trazer um holocausto para Deus. Falou que vai fazer? Faze como tens dito. Mas a qualidade de Abraão, ele ia além do que disse. E nisso mais um ponto para ele, porque Jesus falou assim: quando vos derem uma ordem e vocês fizerem o que foi mandado, não fiquem esperando elogio, digam de vocês mesmos: somos servos inúteis, porque fizemos só o que foi mandado. Abraão não vai ficar limitado ao que ele disse que ia fazer, ele vai ir além. Olha aqui o homem ganhando pontos com Deus. Ele corre lá para Sara. Ele se apressa. Ele não fica com lerdeza. Outro dia eu dou oferta, outro dia eu faço para Deus, outro dia não. A pessoa não tem pressa. Veja, e apressou-se Abraão em ter com Sara a tenda, e disse, né? Os homens estão lá no carvalhal de Manre, estão à sombra, tem criados levando água preciosa. Eles estão recebendo a água, não precisam, mas estão recebendo, não vão fazer desfeita, né? É como você ir comer na casa de alguém e a pessoa fica, vai mais um pouquinho aqui de feijão, vai mais um bife, vai mais um ovo. O feijão está salgado. Vai mais um pouquinho de feijão. Não, estou satisfeito. Por que não está bom? Não, está uma delícia. Então come mais. Você come para não fazer desfeita, né? Deus está aceitando. Não precisa, está aceitando. Aí Abraão fala lá para a mulher: Sara, minha filha, olha, estou com 3 aí fora, 3 visitantes. Amassa depressa, Sara, depressa. Sara, amassa depressa. Ele foi com pressa, ele apressou-se e ele apressa a mulher também. Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Espera um pouquinho. Ele falou que ia trazer um bocado de pão. E ele, lá na tenda, está dizendo para a mulher: 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele não vai dar um bocado de pão, ele vai dar vários pães. E deixe-me dizer uma coisa: essa medida antiga, 3 medidas de flor de farinha, cada medida de farinha pesava cerca de 15 quilos. É uma arroba, né? É isso mesmo? Pesava cerca de 15 quilos. Cada medida de farinha, 15 quilos. Anote aí do lado. Ele está falando para ela:
Sara, depressa, amasse, misture, prepare 3 medidas. Quanto dá 3 medidas, então, se cada medida tem 15 quilos? 45 quilos, hein? É pão que não acaba mais, gente. Isso só de massa. Quando isso vai no forno, então... Devia ser uma tenda grande que Abraão morava, hein? Tenda de um rei. E a própria Sara põe a mão na massa, ó. E ela começa a fazer os bolos. Não apenas isso, amados. E correu Abraão, melhor dizendo, as vacas. Ele foi lá no curral e tomou uma vitela tenra e boa. Ele pegou uma vitela, uma bezerrinha nova, daquelas que não andaram muito, que não são musculosas, entendeu? Que não tem a carne dura. Ele pegou uma que estava ali sendo cevada, alimentada, com boa comida, sem esforço, sem trabalhar no campo, sem puxar arado, sem levar carga, reservada para uma festa, para uma ocasião especial. Essa bezerra tenra, ele estava aguardando para uma ocasião especial para ele mesmo. Você está começando a entender a palavra de Deus? Tem coisa que a pessoa está aguardando para ela mesma. Abraão não estava aguardando essa bezerra tenra para outras pessoas, era para ele mesmo. Mas quando ele viu os 3 ali, ele pegou essa bezerra. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, levante a mão. Abraão não sabe que é para Deus, hein? E você sabe que é para Deus, sim ou não? Sabe que é para Deus, sim ou não? Claro. Está guardando um negócio para você ali. Uma coisa tenra, boa. E aí? Você sabe que é para Deus. Abraão não sabia. Olha como nós estamos longe do modelo. Estamos nos passos de Abraão, mas temos que nos esforçar para chegar perto desse modelo de fé, desse modelo de passos, desse modelo de discípulo, desse homem que sabe caminhar com Deus. Aquilo que ele estava guardando para ele, ele resolve dar, sem saber que era para Deus. Uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Ó, que apressando todo mundo, amados. Ah, pastor, não dá, não vou poder dar uma oferta agora. A pessoa está desprezando, está mole. A pessoa não se apressa, não vai buscar, não vai correr. Aqui Abraão, ele foi apressado, ele apressou a Sara, e ele apressou-se para ir até o curral, e apressou o moço e disse: prepara rápido isso. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Amado, circule isso. Ele pôs tudo diante deles. Pôs tudo. Imagine 45 quilos de farinha transformados em pão. Ele falou: fiquem aqui que eu vou trazer um bocado de pão para vocês. Ele vai lá com uma fartura de pão, de bolo. Ele vai com uma vitela, gente. Tudo. Ele não deixou carne lá na tenda dele. O que ele tinha guardado para ele não deixou na tenda dele, não. Ele foi e colocou tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Abraão ficou de pé, sabe por quê? Porque ele estava esperando qualquer pedido a mais. Qualquer pedido a mais. Mais alguma coisa? Se falassem para ele: me arrume um pouco de sal. Ele estava ali de prontidão. Ele estava de pé perto deles, feito um garçom, mas na verdade como um servo, pronto para receber qualquer pedido a mais, que prontamente ele iria atender, caso fosse acionado. Você gostaria de ser como Abraão? Quem gostaria de ser como Abraão? Essa fé e coragem, gente. Ficar na covardia: ah, não vou dar, estou guardando para mim. Ah, não, se eu der vai me fazer falta. Ah, eu preciso muito. É a pessoa que não confia em Deus. Por isso que vive na miséria, porque não semeia a fartura. Abraão, ele semeou fartura para 3 homens, pensa bem, para 3 homens uma vitela,
Para 3 homens, 45 quilos de farinha, gente, não tem quem consiga comer tanto pão, tanto bolo. Para 3 homens é muita coisa. O que ele está fazendo? Semeando fartura. Quem semeia fartura, colhe fartura. Muito. Esse homem vai ficar mais rico ainda. Esse homem vai prosperar mais ainda. Ele já é importante no Oriente, ele vai se tornar o mais importante do Oriente. Porque ele semeia muito, sabia? Tudo pela fé. E é notado que ele não sabe que é Deus. Coisa extraordinária e um privilégio tremendo. Ele, uma criatura servindo o Criador. É privilégio ou não é? Quem aqui é criatura de Deus? Agora você é mais que isso, você é filho de Deus. Quem é filho de Deus? A criatura serve o Criador, o filho serve o Pai. Amém? E serve bem. É um privilégio. Desde quando o homem pode servir a Deus? Deus não precisa de homem algum, ele continua sendo Deus. Por mais que você dê, você não vai tornar Deus mais rico. Na verdade, por mais que você dê, Deus é que vai fazer você ter mais. Você não pode enriquecer a Deus por mais que você dê, porque tudo já é dele. Mas quanto mais você dá para Deus, mais você recebe. Amém? E Abraão está nos ensinando essa lição de generosidade, de servo mesmo. E tudo isso, quando você é generoso desse jeito, como Abraão, quando você age assim com Deus, quando você pega aquilo que estava reservado para uma ocasião especial e você traz para Deus, quando você pega o teu melhor e traz para Deus, quando você traz para Deus fartura, como é que você acha que Deus reage? Olha, qualquer casa que eu entro, se não me derem um copo com água, eu reparo. Poxa, eu fui naquela casa, não me deram um copo com água. Agora, se ao invés de água a pessoa ainda me traz um suco, está me tratando bem, você não se sente bem? Aí a pessoa, olha, está com fome, quer comer? E a pessoa começa a fazer um monte de gentileza para você. Ela não te ganha, sim ou não? Claro que ganha, amados. Como é que você acha que Deus reage quando você se comporta dessa maneira gentil, prestativa, com prontidão de dar, de colocar diante dele o melhor? Abraão pegou e colocou tudo diante dele. Como é que você acha que aquele que tem tudo, que é o dono mesmo, como é que você acha que ele reage de ver uma pessoa dando tudo para ele? Como é que você acha que ele reage? A pessoa está colocando tudo diante de Deus, mas quem tem tudo é Ele, né? Como é que você acha que Ele reage diante de tanta prontidão de dar, diante de tanta gentileza, diante de tanta educação, diante de tanta presteza? Deus fica constrangido, amados. Isso constrange Deus. Abraão, ele está já há 24 anos andando com Deus. Aprendeu, prosperou, cresceu, mas ainda não recebeu a bênção principal, que é o filho. Só falta isso para Deus entregar para ele, não falta mais nada. Quando Abraão se coloca ali de pé e coloca tudo diante dos três, diante da Trindade, diante de Deus, eu fico imaginando a cena, aquele carvalho, os três assentados, Abraão de pé, ele colocando tudo diante dos três, eles comendo, criados lavando os pés. Eu imagino o pai olhando para Jesus, o Espírito Santo olhando para Deus. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: esse daí está de parabéns, né? Esse está de parabéns. Eu imagino os três se entreolhando, enquanto Abraão nem desconfia que é para Deus tudo aquilo. E eles trocam olhares, e como são oniscientes, eles perguntam:
Eu me atrevo a imaginar isso, os três falando ao mesmo tempo, que Deus é uno. E me atrevo por causa desse versículo 9. E disseram-lhe. Está no plural, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente, aí é um falando agora, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Ela não menstruava mais, ela não ovulava mais. Ela já estava na menopausa há muito tempo. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo... Consigo, ela não falou, ela pensou. Consigo. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? E disse o Senhor, aí tudo com letra maiúscula. Troque a palavra Senhor pelo tetragrama sagrado YHVH, que quer dizer Yahvé, eu sou o que sou. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí Deus, por causa do riso da Sara, que deu para ouvir lá na tenda, gente. A Sara estava dentro da tenda, mas ela tinha dado uma gargalhada. Quá, 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 quá. Por que se riu Sara? Aí Deus faz a declaração mais poderosa a respeito dele mesmo, da sua própria pessoa. Que bom que Sara riu, né? O riso dela foi bom. Deus diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Naquele momento, amados, quando Deus falou isso, o Senhor disse isso, o autor da vida, eu sou o que sou, quando ele disse isso, o Todo-Poderoso, quando ele disse isso, ao tempo de uma vida, eu tornarei a ti e Sara terá um filho. Ou seja, dentro de 9 meses, das semanas necessárias para uma pessoa nascer. Quando ele falou isso, naquele instante, ele colocou vida no ventre morto de Sara. Naquele momento a bênção foi dada, você está entendendo isso? Eles não viam, eles não enxergavam, mas o Isaac já estava ali, dado por Deus. O filho mais desejado de todos os tempos, a bênção mais querida de todos os tempos, já estava ali. Ouça bem uma coisa que eu vou profetizar agora e vou falar como homem de Deus. Porque até agora você está ouvindo, mas agora eu quero abrir a minha boca em profecia para você e eu quero que você receba. Abraão estava sentado, naquele dia modorrento, achando que era só mais um dia. Mas naquele dia aconteceu tudo isso. Naquele dia. Ele levantou os olhos e viu 3 varões. Agora a Trindade se revelou para ele. É o Senhor que está falando. Sara temeu, ela começou a dizer: não, eu não ri. E o Senhor disse: não diga que você não riu, porque você riu. Ela ficou temerosa. E o temor é o princípio de tudo, é o temor. Eu quero profetizar agora, preste atenção, você está assentado, assentada aqui nesta igreja, na casa de Deus, em Betel. Parece mais um dia como outro qualquer. Tua vida parece caminhar sempre igual, na mesma batida. Mas agora, você que está aí tão distraído, tão distraída, eu te convido a levantar os olhos
E eu te convido a olhar. Abraão não apenas levantou os olhos, mas ele olhou. Você está sentado como Abraão. Levante os teus olhos como Abraão. Olhe com os olhos da fé como Abraão. E veja pela fé, a Santíssima Trindade está presente neste lugar. E a Santíssima Trindade está passando aqui. E agora você tem a oportunidade de correr pela fé ao encontro e dizer tudo o que você vai fazer. Você tem a chance de chegar para a Trindade e falar tudo o que você vai fazer e fazer muito mais do que você está propondo agora. Fazer muito além do que você está imaginando. E a Trindade vai ficar tão constrangida, ela vai ficar tão emocionada, você vai mexer de uma tal maneira com o coração de Deus, que o Senhor vai repetir o milagre na tua vida. Qual é a bênção mais aguardada? O Pai vai olhar para o Filho vai olhar para o Espírito Santo, eles vão se entreolhar, e aí eles vão dizer para você aquilo que você está querendo. A bênção que você aguarda há anos, a bênção que você espera com tanta paciência, essa bênção é tua e você vai ver no tempo determinado. Você não está enxergando agora, mas ela já foi dada. Eu tornarei a ti, diz o Senhor, no tempo determinado. Tem que saber esperar. É tudo que Abraão tem feito na vida, esperar. E algumas vezes perdeu a paciência, fez besteira, se relacionou com Agar, teve o Ismael, criou problemas, paciência, mas ele está aprendendo a esperar. Entre outras coisas, saber esperar no Senhor, porque tudo tem um tempo para acontecer, amados. Vamos comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Domingo é o tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo que Deus faz é perfeito, mas em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você não sabe como Deus vai fazer, não cabe a nós saber como. Nós só sabemos que Deus faz. E glorificado seja o teu nome, porque o Senhor sempre faz tudo perfeito e no tempo certo. A tua bênção já foi profetizada e já foi dada. Existe o tempo de receber. Tem que saber esperar com paciência no Senhor. Talvez você ache que a tua bênção é impossível e até ria, como Sara riu. Pastor, a minha bênção que eu quero é impossível. Há alguma coisa impossível para Deus? Eu acho que você não prestou atenção na pregação. Há alguma coisa impossível para Deus? Foi Ele que garantiu isso. Há alguma coisa impossível para mim? Você pode até rir das promessas. Você pode até achar graça das promessas que você está ouvindo agora. Ria à vontade, como Sara riu. Mas quem ri por último, ri melhor. Tem gente que diz, quem ri por último, ri atrasado, no mundo. Mas aqui Deus está dizendo, pode rir à vontade. Quem ri por último, ri melhor. E o riso
vai encher a tua boca e você vai rir o tempo todo sem parar, quando ver que esse teu Deus é todo poderoso mesmo, e aquilo que Ele prometeu hoje, realmente Ele já te deu. O riso não vai mais se apartar da tua boca, você vai rir à toa, vai rir muito. Quem ri por último, ri melhor. Tanto que o filho que vai nascer vai chamar riso. A tradução do nome Isaac, a palavra hebraica Isaac, que quer dizer riso. Olha que coisa linda a palavra de Deus, né? Quando você começa, amado, a agir como Abraão dessa maneira, preste atenção. Agir como Abraão, nos passos de Abraão. Não ficar andando fora do caminho, mas andando nas mesmas pegadas. Com coragem. A pessoa tem que ter coragem. A pessoa não pode ser covarde, não pode ter medo. Não pode titubear, vacilar. O justo viverá pela fé. Se você tiver coragem de fazer o que Abraão fez, de ser como Abraão, se você tiver essa coragem, você constrange Deus. Você constrange. A tua gentileza, a maneira como você vai fazer para agradar a Deus, não é? Com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua entrega. A maneira como você vai fazer, isso vai constranger Deus, não apenas a dar essa bênção tão esperada, mas a revelar coisas que ainda vão acontecer na tua vida. Esse é o relacionamento que se aprofunda com Deus. Deus se sente constrangido nessa ocasião a revelar para Abraão coisas futuras. Vamos voltar lá, livro de Gênesis capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor, agora já está revelado, é ele. Abraão não está mais pensando que é 3 estrangeiros, que são 3 homens de fora. Agora Abraão já sabe que é o Senhor. Sabe por que ele reconheceu que era o Senhor? Sabe por que ele reconheceu? Não só pela promessa que foi feita, daqui ao tempo de uma vida eu tornarei a ti, e Sara terá um filho. Não só pela promessa, não só pelas coisas que ele sabe e que ele prometeu, é porque aí ele começou a falar só. Enquanto estavam os 3 falando ao mesmo tempo, Abraão não reconheceu a voz. Mas a hora que o Senhor, que passou para o singular, que ele disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Quando um só falou, aí Abraão reconheceu a voz. Aí ele viu que era o Senhor, a mesma voz que ele tinha escutado em Harã. Aí ele viu com clareza o dono da voz. E disse o Senhor, estou no versículo 17. E disse o Senhor, e disse Yahvé, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, vou esconder dele? Aí Deus contou que veio ali para destruir Sodoma e Gomorra. Deus revelou uma coisa que era segredo de Estado, que era um segredo celestial. A própria Trindade veio executar aquela destruição, o juízo. Os pecados dos habitantes de Sodoma e Gomorra subiram até o céu. Incomodou o céu, fez barulho no céu. Nem mandou anjo para destruir, não. Veio a Trindade. Aí Deus contou a Abraão, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou tirar Sodoma e Gomorra do mapa. Estou te contando o que eu vou fazer. Quando você se torna íntimo de Deus, Deus começa a revelar os planos, a palavra. Jesus, ele disse assim, eu já não chamo vocês de servos, e sim de amigos. Porque um Senhor não diz para os servos o que vai fazer, mas para os amigos ele conta. E Jesus falou sobre a sua segunda volta, como seria. Jesus falou da sua ressurreição. Jesus falou do arrebatamento. Jesus falou da grande tribulação. Jesus falou do juízo final. Revelou coisas futuras. Mas só para quem está na presença dele. Só para quem se torna íntimo dele. Você precisa, além de tudo isso, conhecer mais o teu Senhor. O teu problema é que você não está estudando o teu Senhor.
Eu já falei para você, vem fazer o curso grátis de discipulado, é de graça. Você ganha o livro Jesus, no final você ganha o Evangelho reunido. Vem fazer o curso grátis de discipulado, vem conhecer mais com quem você está se relacionando, com quem você está interagindo. Você precisa conhecê-lo mais. Abraão se esforçou para conhecê-lo porque não tinha nada escrito para descrevê-lo. Agora você tem a palavra de Deus, você tem um curso grátis de discipulado, você tem instrutores sábios para aprender. Vem conhecer mais o Senhor, se aprofunde no teu conhecimento, porque Ele revela tudo antecipadamente para aqueles que são seus amigos. Jesus até volta em Apocalipse para dar mais detalhes, está tudo lá. Você precisa conhecer, Ele já contou tudo o que vai acontecer. A pessoa que entra nesse progresso espiritual como Abraão, que segue as pegadas de Abraão, que abre mão da sua vida, que renuncia a tudo, que apenas crê e obedece, ela conhece mais esse Deus. O Senhor vai se revelando, seu entendimento se abre, tem sobre ela uma unção inesperada. Deus começa a se revelar. Abraão, ele tenta interceder pelos sodomitas, porque ele lembra que Ló, o seu sobrinho, que ele renunciou, mandou embora, ele lembra que Ló está morando em Sodoma. Ele não quer que Ló morra. Então Abraão começa a interceder pelos sodomitas. Ele fala: Senhor, se nessa cidade tiver 50 justos, os justos morrerão com os ímpios? Mataria o Senhor os justos juntamente com os ímpios? Faria isso o juiz de toda a terra? Longe do Senhor fazer isso. Deus disse: Abraão, se ali tiver 50 justos, eu pouparei o lugar por amor desses 50. Mas, Senhor, desculpe, e se faltar 5 para 50? O Senhor vai destruir mesmo assim os justos com os ímpios? Deus disse: se tiver apenas 45 justos ali, eu pouparei o lugar. Mas, Senhor, e se tiver 40 justos no lugar, o Senhor vai destruir a si mesmo? Deus diz: se tiver 40 justos lá, eu pouparei o lugar. Senhor, me perdoe se me atrevo a falar contigo, mas e se tiver só 30 justos, o Senhor vai destruir o lugar? Abraão, não destruirei o lugar por amor aos 30. Mas, Senhor, e se tiver 20 ali, ainda assim o Senhor vai destruir? Por amor dos 20, eu pouparei o lugar. Senhor, me perdoe se eu falo contigo mais uma vez, eu que sou pó e cinza. Se ali tiver apenas 10 justos, ainda assim o Senhor vai destruir o lugar? Deus diz: se tiver 10 justos ali, eu pouparei o lugar. E olha só o que diz a palavra, amados. Abraão está fazendo essa intercessão. E diz aqui o versículo 33. E foi-se o Senhor quando Abraão acabou de falar. O Senhor sai. Porque Abraão ia reduzir essa conta o máximo que ele pudesse. Deus fala: se tiver 10 lá, eu não destruo não. E sumiu. Senão ele ia perder a viagem. Ele já tinha trazido até o enxofre para queimar todo mundo lá. Não por crueldade, mas porque a sentença já estava dada. Não tinha apelação. É mais fácil tirar Ló e a família de lá de dentro, e só vai se salvar Ló e 2 filhas, né? Só 3 vão escapar da destruição. É mais fácil remover 3 e executar juízo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou assim: você sabe, os moradores de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os sinais que foram operados aqui, há muito eles teriam se arrependido. Olha, se tivesse em Sodoma um pregador que fazia milagres, ou fizesse milagres, sinais e prodígios, e falasse da salvação e pregasse arrependimento, a cidade não precisaria ter sido subvertida. Jesus disse que os moradores de Sodoma e Gomorra, eles vão ressurgir no dia do juízo para condenar muita gente. Abraão também vai acabar condenando muita gente, porque ele foi um campeão da fé sem ter nada escrito e sem ter professor.
E muita gente tem professor e tem a palavra escrita e não faz como Abraão. Essa é a condenação. E Deus vai salvar Ló, não por causa de Ló, viu? Escute de novo isso. Deus vai tirar Ló daquele lugar que vai ser destruído, não por causa de Ló, não. Não é por causa de Ló, não. É por causa de Abraão. Quero que você acompanhe comigo aqui. Estou em Gênesis 19, versículo 29. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Ló, que escolheu Sodoma em vez de andar com seu pai na fé, Ló vai sair de Sodoma e Gomorra só com a roupa do corpo, não vai levar nada. Tudo que ele plantou no mundo, tudo que ele plantou nas trevas, tudo que ele semeou no pecado, não vai levar nada. Vai sair só com a roupa do corpo. Abraão está cumprindo uma profecia aqui de ser uma bênção. Ele foi uma bênção para Ló, mas Ló não é uma bênção para ele e o problema continua. Veja o versículo 37 agora. E Ló, ele vai se relacionar com as filhas. E teve a filha mais velha, e teve a primogênita, um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Ló, ele vai se relacionar sexualmente com as duas filhas, vai ter 2 filhos, e vai gerar o pai dos amonitas, o pai também dos moabitas, que são inimigos de Israel, que vão gerar problemas. Você lê aí o Antigo Testamento, você vai ver quantos problemas os amonitas e os moabitas vão arrumar contra os descendentes de Abraão. As consequências de um passo errado, que perduram apesar da pessoa progredir na fé. Abraão, quando viu aquela destruição, amados, quando viu a fumaça subindo, parecia um cogumelo atômico, uma fumaça maior que das torres gêmeas, quando Abraão olhou de longe e viu aquela destruição, o clarão, Abraão ficou apavorado. Porque quando a Trindade se revelou que era Deus, o Senhor, ele continuou tratando Deus como uma pessoa assim, assim, de igual para igual. Por isso que ele intercedeu tanto. Me perdoe se eu insisto em dizer, ele foi inconveniente. Sabe, porque ele não estava reverente. Mas no dia seguinte, quando ele viu o negócio queimando lá em Sodoma e Gomorra, quando ele viu a destruição, ele falou, puxa, deu temor nele, deu temor. Ele ficou apavorado. Aqueles que crucificaram Jesus, que deram bofetada, cuspiram na cara dele, escarneceram, açoitaram, zombaram, fizeram isso porque achavam que ele era uma pessoa comum. Mas você vai ver o tremor que vai dar nessas pessoas quando eles verem o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E a palavra de Deus diz que até aqueles que o crucificaram verão o Senhor na sua volta. Aí eles vão temer. Diz a palavra que eles vão falar, montes, cubram-nos, escondam-nos dos olhos daquele que está voltando. Abraão tremeu quando ele viu o fogo, a destruição em Sodoma e Gomorra. Sabe o que ele faz? Ele vai para o mais longe possível daquilo. Estou no capítulo 20 agora, acompanhe comigo versículos 1 e 2. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. Você sabe que caminho é esse perto do sul? Em Cádiz e Sur. Sabe onde é Gerar? É o caminho para o Egito. Ele está pertinho do Egito de novo. Ficou com tanto temor de Deus que ele desce para o sul. Ele fica no caminho para o Egito. E Gerar, anote aí, Gerar quer dizer círculo. Ele fica em Gerar, no caminho para o Egito, fica girando lá, fica girando, circulando,
naquela região perigosa, caminham para o Egito, está apavorado com o juízo de Deus. E você vai ver que ele vai repetir em círculo um vício antigo. Escute, ele tem uma recaída. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, rei do círculo, desse círculo vicioso, rei de Gerar, e tomou a Sara. Amados, Abraão teve de novo um mau passo. Veja como que é a vida de uma pessoa que anda com Deus. Isso é normal, amados, é assim mesmo. É montanha russa. Uma hora a nossa fé está lá em cima, outra hora a nossa fé está lá embaixo. Num momento nós estamos na maior comunhão com Deus, na outra nós estamos afastados de Deus. Por estar próximo do Egito, Abraão para em Gerar e volta a repetir num círculo vicioso o costume de falar que Sara não é sua mulher, é sua irmã. E aí o rei lá de Gerar vem e toma Sara como mulher. Ó, viu? Círculo, as desgraças se repetindo. Tem que evitar esse passo. Tem que evitar de ficar perto do Egito. Abraão está perto demais do Egito. A pessoa pensa que pode ficar pertinho do mundo. Não dá. Pensa que pode ficar pertinho do Egito. Não dá. Olha a coisa ruim acontecendo de novo. Olha o círculo vicioso. Olha a fraqueza voltando. Aí Deus vai ter que entrar com providência de novo para restituir, para resgatar. Olha, se Abraão e nós sabemos andar em círculos viciosos, Deus também sabe agir em círculos, amém? Deus também sabe dar a volta nos nossos reveses. Veja só vou ler sem comentar a partir do versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Errou na inocência. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. É assim que Deus age. O diabo aproveita as nossas fraquezas, que a gente está num círculo vicioso e volta a fazer as coisas erradas, e tenta pegar as nossas coisas, não é? Faz isso, o diabo faz isso. A gente está perto do Egito de novo. Mas aí Deus vem, porque Ele tem um compromisso, Ele tem um pacto contigo. Quem ontem aqui fez um pacto com Deus, levante a mão. Deus está levando a sério esse pacto. E vai acontecer a mesma coisa com você. Ainda que nesse momento de vacilação você tenha perdido coisas na tua vida, Deus também já está agindo no mundo sobrenatural. E por causa da aliança que Ele tem contigo e do pacto contigo, Deus está dizendo para Satanás: não toque nesta pessoa porque ela é minha. Devolve tudo que você tirou dela, porque senão você está morto, você está acabado. E depressa Satanás vai abrir mão da tua vida, porque ele sabe que a tua vida está guardada na palma da mão do Todo-Poderoso. Você é de Deus, o inferno não pode te tocar, os ímpios não podem te tocar, ainda que você vacile, ainda que você erre, Deus está contigo e Deus não abre mão de ti. Abimeleque rapidinho vai chamar Abraão: que foi que você fez? Você é doido? Você falou para mim que era tua irmã. Mas ela é mulher. Meu pai teve 2 mulheres, eu sou filho de uma, ela é filha da outra mãe, ela é meia irmã. Minha irmã sim, mas é tua mulher. Deus falou comigo em sonho que é tua mulher. Toma tua mulher. E toma mais camelos, deixa eu te indenizar. Toma mais ovelhas, toma mais criados, toma mais ouro. Aí chamou Sara.
falou: Sara, por que você fez isso? Você não falou que ele era teu marido? Vamos ver isso? Estou agora no versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Você viu como Deus consegue fazer das nossas burradas? Você viu como Deus consegue fazer dos nossos erros uma coisa boa, amados? Está crendo em Deus? Quem está crendo em Deus? Se no prejuízo que você dá para Deus, Ele te dá lucro, imagina quando você dá lucro para Deus, hein? Imagina. Como é que você vai vacilar com esse Deus, hein? Que é capaz de agir assim, ó. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bem for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Ó, 1000 moedas de prata, gente, isso é dinheiro que não acaba mais, meu Deus do céu. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. Você vê o ímpio dizendo: não fala mais, hein, que você é irmã dele. Está advertida. Você vê, às vezes até o mundo repreende o justo, hein? Até o mundo repreende o justo. Você pensa que pode sentar na mesa com os ímpios e tomar uma cachaça. Você vai ouvir deles, eles vão zombar, eles vão te repreender. Você vai ficar andando com gente que não presta e fazendo o que eles fazem, você vai ver uma hora eles vão te repreender. E que vergonha, hein? Pessoas do mundo te repreender, dizendo: o quê? Você é de Deus mesmo? Você é cristão mesmo? Você é cristã mesmo? Uma vergonha uma pessoa de Deus ser repreendida por pessoas do mundo. Então não ande com gente do mundo, não. Estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Quero que você circule esse versículo aqui, o 17, porque aqui está o cumprimento da profecia, quando Deus falou com ele lá em Harã, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 até o 3. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, Abraão está orando por famílias estrangeiras, e Deus está operando, abrindo a madre, dando filhos, dando fertilidade. Que bênção! Se você andar nos passos de Abraão, se você crer e obedecer, se você for fiel, se você aplicar esses ensinamentos, se você for temente a Deus, se você não se aproximar do Egito, mas ficar onde Deus te colocou, aqui em Betel, na casa do Senhor, não sair, então Deus vai cumprir a profecia na tua vida também. Pessoas estranhas vão chegar para você contando problemas, e você vai dizer: eu vou orar por você. E você vai colocar a mão naquele estranho, naquela estranha, naquela pessoa, e Deus vai ouvir a tua oração, e o milagre vai acontecer, e pessoas vão ser abençoadas, porque você se tornou uma pessoa bendita de Deus. E muita gente vai reconhecer que Deus é real na tua vida, que Deus é teu amigo e que Deus está contigo. E todos reconhecerão que você é de Deus e vão fazer como fizeram com Abraão. Todos vão querer estar bem com você. Todos. Ninguém vai se atrever a querer ficar mal com você. Olha, gente, quando alguém inadvertidamente me faz um mal, eu não me abalo, realmente não me atinge não. Mas eu fico preocupado com a pessoa, porque eu sei que vai ter retaliação. Retaliação brava, retaliação grave. Todo mundo vai querer ficar bem com você por causa disso, porque vão saber que se mexerem com você, estarão mexendo com Deus. Vão reconhecer que você é uma bênção de Deus. Se você souber ser uma bênção de Deus, todos sabem que Abraão é uma bênção de Deus e querem estar bem com ele. Para terminar a mensagem, eu estou em Gênesis capítulo 21, versículo 22. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo:
Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Ele prometeu. Vê? Vão querer ficar bem com você. Ninguém vai querer ficar mal com você. Porque se te fizerem bem, eles irão receber bem. Se te fizerem mal, irão receber mal. Esse rei aqui disse para Abraão, ó, eu te fiz bem. Lembre-se do bem que eu te fiz e faça bem para mim também. E faça bem para o meu filho. E faça bem para o meu neto. Porque tu és uma bênção. Ninguém pode mexer com quem é de Deus. Quem está crendo, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Você vê que uma palavra se revela de uma maneira impressionante e saiu à venda dos teus olhos. O que Deus quer com você? Fidelidade. Abraão, quando ele sentiu o temor, ficou tão apavorado. Ele se sentiu um pecador. Vai que sobra para mim, deixa eu sair de perto daqui. Ficou a 200 quilômetros de Betel. Foi lá para Cádiz, região de Sur, caminho do Egito, o mais longe que ele podia. Se ele desse mais um passo, estava no Egito. Você não pode ficar na fronteira com o mundo. Você não pode ficar a um passo da Babilônia. Você não pode estar a um passo do abismo. Tem que sair, de perto. Abraão achou que podia ficar lá na extrema ponta. Bom, estou dentro de Canaã, Senhor, eu não saí de Canaã, está vendo? Estou na pontinha aqui, mas eu estou dentro de Canaã. Ficou a 200 quilômetros de Betel. Você não pode ficar lá na beiradinha. Atrás de você tem um precipício. Se você der um escorregão, já era. Viu o que aconteceu com Abraão em Gerar? Nós vamos fazer um compromisso com Deus agora de ficar em Betel. O que é Betel, igreja? Então venham todos para frente em nome de Jesus. Nós temos que fazer um compromisso de permanecer em Betel. E não podemos sair do centro de Betel. Não vai na fronteira com o Egito. Você já viu o que acontece? Não fica flertando com o pecado. Não fica flertando com o diabo, não. Não fica trocando olhares com Satanás. Que é isso? Troca olhares com a Trindade. Serve a Trindade. Se entrega para Deus. Faz da tua vida inteira um altar. Faz da tua vida inteira uma oferta. Faz que nem Abraão, colocou tudo diante de Deus. Senhor, eu aqui só estou dependendo de Ti, não tenho mais nada não. É a gentileza que conquista Deus e que o constrange a ser mais generoso ainda conosco. Eu vou numa casa, sou tão bem tratado, que eu fico pensando, o que eu posso fazer por aquelas pessoas que me trataram tão bem? Não é? Você não fica grato? Deus também. Deus também. Então você tem que colocar a tua vida diante de Deus. Abraão, ele acerta, ele erra, ele acerta, ele erra. Mas por que nós vamos ficar repetindo os erros de Abraão se nós estamos advertidos? Sara, você disse que era irmã dele. Eu dei 1000 moedas para o teu irmão, para que seja um véu aos teus olhos e também aos olhos dos outros. Não faças mais isto. Estás advertida. Nós estamos advertidos. Por que nós vamos ficar fazendo uma coisa que a gente já foi advertido que não é para fazer? Para que nós vamos chegar em Gerar e ficar no círculo vicioso, repetindo velhos pecados e velhas situações? Já aprendemos, é crer, é obedecer, é renunciar, é se entregar, é servir a Deus, é ficar em Betel. Esse é o compromisso, amados. Quando você tem esse compromisso, você cresce como Abraão cresceu. Primeiro é a voz. Em Siquém foi
uma aparição de Deus, mas parecia um espírito, uma coisa nebulosa. Na volta do Egito, uma visão dada pela palavra. E agora aqui, ele tem a teofania. Deus se fazendo como uma pessoa comum, como um homem. Pode ser também como uma mulher. Pode ser também como uma criança. Pode ser também como um velho. Pode ser também como uma velha. Pode ser como um menino de rua. Pode ser como um pivete. Pode ser como qualquer pessoa. E aí a gente tem que aprender essas coisas. Compromisso. Compromisso. Tratar bem todos, não só aqueles que a gente conhece, mas todo mundo. Ser gentil com todo mundo, ser educado com todo mundo, ser prestativo com todo mundo, ser generoso com todo mundo. Amém? Ajudar todo mundo, cooperar com todo mundo, agir bem, agir bem. Ter temor de Deus, mas não medo. Porque o medo faz você fugir para perto do Egito ou até para o Egito. Ih, pequei. Ih, não sou tão bom assim. E foge. Mas o temor de Deus te aproxima de Deus. O medo te afasta de Deus. O temor te aproxima de Deus. Porque quando você tem temor, você se inclina diante dele e pede perdão. E se esforça para consertar a sua vida. Amém? Você está aprendendo em uma semana o que o nosso patriarca está apanhando para aprender e levando tantos anos. Você está queimando etapas. Você tem a chance de se superar. Você tem a chance de crescer na tua vida, crescer diante dos homens e crescer diante de Deus. Interessa para nós isso. Crescimento pessoal, crescer diante dos homens, não por vaidade, mas crescer para que vejam que Deus está contigo e crescer diante do próprio Deus. Amém? Compromisso de obediência, de fé, de fidelidade. A pessoa não pode ter medo, se acovardar. Amados, nós não somos mais crianças. A pessoa que é do mundo, ela pega na hora de ofertar, ela dá moeda para Deus, ela dá troco para Deus, ela dá uma gorjeta para Deus. Quem é servo de Deus não faz como Abraão. Amém? A pessoa não pode, se acovardar, ter medo. Isso revela a desconfiança de Deus. Não confia em Deus. Não confia. São 3 as provas do adorador. 3 as provas. Abraão, ele já passou por 2, e ele foi aprovado nessas 2. Primeira vez que ele chegou em Siquém, ele fez um altar e colocou uma oferta lá que nós não sabemos o valor. Quando o neto dele foi em Siquém, comprou um pedaço de terra por 100 peças de dinheiro. Quando Abraão falou para Deus, como é que eu vou saber que eu vou herdar tudo isso que o Senhor está prometendo? Deus mandou ele trazer 3 animais. Foi uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha, uma oferta que em cálculos de hoje gira em torno de R$1.300. E ele partiu aquela oferta para consagrar a Deus, para dizer, isso aqui é dedicado a Deus. E aí Deus fez ele sonhar, ele teve sonhos com Deus. Essa noite aqui,